Shalom, Shema Amim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouçam, nações, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Neste momento eu quero começar falando, quero fazer uma pergunta novamente, né? Compensa servir ao Eterno? Compensa servir a Deus? Observando a vida dos incrédulos, podemos ver muitas vezes que parece que eles não têm problemas. Chegamos à conclusão que eles são mais abençoados do que nós, muitas vezes. E nós, aqueles que seguimos ao Eterno, parece que somos perseguidos, temos problemas, temos lutas. E aquele que não serve ao Eterno, a sua vida passa, parece tranquilamente. Sim. Quanto mais as pessoas praticam o mal, roubam, matam, mentem, mais palácios possuem. Quanto mais maltratam, desprezam os outros, mais dinheiro depositam em suas contas bancárias. Cada vez que o jugo do povo aumenta, os ímpios florescem, crescem e continuam avançando nas suas maldades, tendo vitórias, oprimindo aquele que faz a coisa correta. Sim, nós vemos tudo isso nos nossos dias. As nossas autoridades estão impunes enquanto roubam. Nada acontece a elas, mas o povo sofre, o povo paga. O povo paga o preço de algo que ele não praticou. As leis que os homens mesmo fizeram os protege, porque é eles mesmos que fizeram as leis. As leis longe da Torá protegem o ímpio. Sim, nós podemos viver isso nos nossos dias, todos os dias acontecendo. Enquanto homens bons são punidos, os ímpios, os ladrões, os assassinos que roubam dinheiro do povo, fazendo com que não haja uma assistência adequada para a saúde, para outros meios que é necessário, que o povo precisa, pessoas morrendo por falta de atendimento médico, enquanto outros desperdiçam dinheiro que poderia ser aplicado para o bem do povo. Mas parece que no mundo não há justiça. Mas queremos neste momento observar algum desses importantes homens que existiram sobre a face da terra, os quais tiveram toda a glória, sim, tiveram toda a glória, comodidade terrena, e observar qual foi a vida dessas pessoas. Talvez tomamos como exemplo para nós refletirmos se realmente compensa servir ao Eterno. Sim, queremos nos ater a alguns personagens bem conhecidos da nossa história do mundo. Quero primeiro falar de Napoleão, o César francês. Sim, no século XVIII, ele correu a Europa, vencendo a todos em sua maldade e ganância pelo poder, matando, usurpando, destruindo, sem misericórdia por ninguém. Sim, Napoleão foi um grande homem que fez muitas coisas erradas. Teve sua fama, teve sua honra. Sim. Podemos ver um outro personagem também, queremos falar agora, Lenin. Sim, quem é Lenin?
o autor do comunismo, construiu um reino de poder e cercou grande parte do mundo. Isolou, com poder e glória, dominou um grande território, mas oprimindo e escravizando seu povo e outros também, destruindo, em especial destruindo quem cria, tinha uma fé no eterno, acreditava num ser superior. Ele destruiu, ele matou sem misericórdia. Quando nós vemos homens como esses, nós voltamos para a palavra, chegamos na palavra e lemos no Salmo Teilim 73. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Sim, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, sim. Não partilham das canseiras dos meros mortais. Nem são afligidos como os outros homens. Quantos estão praticando maldades e parece que é eles que são abençoados e nós somos os que não servimos, que estamos sendo perseguidos? Por mais que façamos aquilo que é correto, de acordo com a palavra, parece que não recebemos a recompensa pelos bons atos que praticamos. Sim, a palavra nos fala isso aqui. A soberba, de soberba os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Eles estão diante das pessoas, praticam e nada lhes ocorre. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Perseguem sem ter danos a si próprio. Matam, prendem, castigam, zombam da palavra do Eterno. Sim. Por isso, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. As pessoas que olham para isso falam assim, não, para que eu vou servir o Eterno? Se é eles que são abençoados, compensa continuar nesse caminho, no caminho estreito? Sim, se olhar somente para o agora, se olhar somente para o hoje, eu posso até pensar dessa maneira. Mas agora queremos ver um pouquinho aonde termina a vida dessas pessoas. Como que termina? Nós podemos ter uma breve glória com a maldade. Sim, no curto espaço de nossa vida terrena. Mas e depois? Vamos ver o que acontece com esses homens? Nós falamos de Napoleão. Sim. Como morreu Napoleão? Após conquistar, ter tanto poder, ele foi exilado em uma ilha. Sim,
Ele foi exilado em uma ilha. O grande Napoleão morreu sozinho numa ilha isolado e o médico que o acompanhou, sim, o médico que o acompanhou em sua hora derradeira disse: o César morre solitário e desprezado. Sua agonia de morte é muito grande. Ele não teve paz na hora derradeira. Na hora de partir e deixar este mundo, o seu sofrimento ali começou. Sim. Vamos ver, falei de outro homem, aquele que criou o comunismo, Lenin. A história relata que Lenin morreu numa agonia terrível. Nos últimos instantes de sua vida terrena, pediu perdão a cadeiras e mesas. Pediu perdão a cadeiras e mesas que se encontravam em seu quarto, sem, no entanto, encontrar a paz que necessitava neste momento derradeiro. Será que adianta toda a glória deste mundo? Perseguir os filhos do Eterno? E morrer de uma maneira assim? O que é mais importante para você? Uma vida de glórias terrenas? De conquistas terrenas sem a presença do Eterno? E partir de uma maneira triste dessa? Aonde iniciará a sua eternidade? E a qual não terá fim? Sim. Nós podemos ver um outro homem também, Voltaire. Sim, Voltaire foi um zombador da palavra do Eterno, sim. Escritor francês, de vida totalmente devassa, zombador da palavra, zombador dos padrões morais corretos, morreu gritando a noite inteira por perdão. Sim, na hora derradeira, morreu gritando por perdão. E a enfermeira que o acompanhava disse: nunca mais, nem por todo o dinheiro deste mundo, quero acompanhar a morte de um incrédulo. Sim. Compensa a glória terrena sem Deus? Compensa? Nós podemos ver o exemplo também quando construíram o grande navio Titanic, sim, em cujo interior um letreiro afirmava o seguinte: viajamos sem Deus e também não necessitamos de Jesus. Não necessitamos de Yeshua. Eles imaginavam que o poder do homem, a construção que naquele momento era a maior da história, eles conseguiriam, não precisavam de Deus, não precisavam de Jesus. Sim, sua opulência era enorme, o orgulho de seus construtores também. Mas na viagem de estreia, com 1.500 pessoas a bordo festando, sim, o mesmo deu de encontro com um imenso iceberg e o imenso gigante Titanic. Sim, glória de homens. Glória de homens que se achavam acima do poder de Deus, que não necessitavam de Deus e nem de Jesus. Naquele momento pereceram. E o imenso gigante, o orgulho desses homens, foi ao fundo do mar, perecendo quase todos que ali estavam a bordo. Compensa o meu orgulho, a minha autossuficiência,
Tudo que eu tenho é pela graça do Eterno. É Ele que me permite respirar. É Ele que me permite viver. É Ele que me dá sabedoria. Sim, e Ele me dá o livre-arbítrio para escolher, neste curto período de nossa vida, escolher como passaremos após a derradeira hora, aonde passaremos a eternidade. Assim podemos observar que pessoas que não servem a Deus podem até ter glórias passageiras sobre a face da terra, mas o fim deles é terrível, e ninguém em sã consciência desejaria isso. Você deseja isso? Em contraste, podemos ver homens de Deus, sim, homens de Deus, que sofreram, que passaram por lutas, que levaram sua vida com integridade, passando por privações, por lutas, por perseguições. Podemos ver neste momento, sim, podemos ver pessoas que sofreram perseguições de poderosos. Podemos ver a vida de Elias. Elias, o profeta de Deus. Ele foi perseguido, ele sofreu privações, ele teve que fugir, mas ele nunca abandonou o Eterno. Ele nunca abandonou suas convicções em Deus, em Adonai. E por causa destas convicções, por causa de sua fé, sofreu todo tipo de infortúnio terreno. Mas como termina a sua vida? Elias não viu a morte. Ele foi levado numa carruagem de fogo para a presença do Eterno. Essa é a recompensa de quem, apesar de sofrer danos ao seu corpo, não abandona a fé no Eterno. Ele terá a sua recompensa, ele terá seu galardão no momento derradeiro. Ele receberá o seu galardão. O que você espera? Sim, Enoque, outro homem de Deus, que serviu durante sua vida, também foi levado à presença do Eterno. Sim. Podemos ver Moisés, Moshe, um homem que teve que fazer inúmeros sacrifícios. Abandonou riquezas, abandonou o reino, viveu no deserto, foi perseguido, conduziu um povo durante 40 anos, sofrendo muitas vezes também injustiça do seu próprio povo, mas nunca deixou de servir o Eterno. Intercedia por aqueles que o maldiziam. Orava por aqueles que o perseguiam. Mas ele, na sua hora derradeira, ao ir ao encontro do Eterno, o Eterno leva, sim, o Eterno lhe fala claramente a hora dele partir. O leva até um monte. E o próprio Eterno, após levar o seu espírito para a sua presença, é o próprio Eterno que o enterra no alto do monte. Nenhum homem viu o seu corpo. Sim,
Quando dedicamos nossa vida ao Eterno, o Eterno cuida de nós. O Eterno está ao nosso lado. Não que não venhamos a sofrer perseguições, mas Ele está conosco. Ele nos carrega, Ele nos dá força. Nenhuma provação é maior do que a graça do Eterno, do que o poder que o Eterno nos dá para suportá-la. E para que assim possamos ser testemunhas de que servir o Eterno vale a pena. Servir o Eterno vale a pena, sim. Podemos ver no homem perfeito, Jesus Cristo. Nesta semana que relembramos, através de Pêssar, da Páscoa, a sua morte vicária na cruz por nós. Sim, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Mas mesmo ali pendurado na cruz, Ele pôde consolar sua mãe. Mesmo ali pendurado na cruz, Ele pôde trazer salvação para o ladrão arrependido. Esta é a diferença daqueles que servem ao Eterno, daqueles que entregam suas vidas ao Eterno, mesmo na hora derradeira, conduzem outros a Deus, conduzem outros ao Eterno, conduzem outros à salvação, levando vida que nós necessitamos, que o povo necessita e que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar a vida que só podemos encontrar em Yeshua, o nosso Salvador, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, que morreu numa cruz para nos conceder vida e vida em abundância. Ele não nos falou que teríamos uma vida fácil, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias, nos concedendo forças, nos concedendo vitória, porque a partir disso, por meio disso, nós podemos ser luzes para o mundo. Enfim, todos aqueles que servem a Deus podem ser luz para os demais. Sim, nós podemos ver o exemplo também do primeiro mártir após o sacrifício vicário de Yeshua. Nós podemos ver o primeiro mártir, Estevão. Como que ele parte? Ele anuncia sobre a salvação em Yeshua. Ele é perseguido, ele é morto, mas na hora da sua morte nós podemos ver isto em Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Olha que glória! Fitou os olhos no céu e viu a glória e Jesus assentado à direita do Pai. Sim, ele viu o Eterno na hora da sua morte. Nós não temos relatos de muitas pessoas, de servos de Deus, mas aqui nós temos um exemplo. O que um servo do Eterno, que entrega a sua vida para fazer a vontade de Deus, vai receber na hora derradeira. Ele viu os céus abertos, e ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E logo mais, quando ele era apedrejado, morrendo desta maneira, no último momento ainda, ele se ajoelhando, ele clama assim:
ele clama por aqueles que estavam o apedrejando. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras ele adormeceu. Estas são as palavras, as últimas palavras de Estevão, um filho de Deus, um servo de Deus, que nos mostra que compensa servir a Deus. Porque a nossa vida terrena é curta, mas a eternidade não tem fim. Aonde tu passarás a eternidade? Aonde tu irás após partir? Após deixar esta casa? Por enquanto habitamos nesta casa, neste corpo. Mas um dia os servos do Eterno receberão um corpo glorificado, para habitar neste corpo, aonde não haverá mais dor, mais sofrimento, não haverá mais tristezas nem lágrimas. Este é o fim daqueles que servem a Deus. A sua partida deste mundo é serena e confiante, pois sabem para onde estão indo, que é para os braços de Adonai, que é para os braços do Eterno. Sim, como o próprio Yeshua nos relata na parábola do rico e Lázaro. Para onde foi Lázaro? Para os braços de Adonai. Ali ele descansa. Ali todos aqueles que sofreram perseguições por causa do nome do Eterno, por causa do nome de Yeshua, descansam por toda a eternidade. E se regozijarão na presença do Eterno. Como você está? Você está correndo muito bem? Contando muitas vantagens de sua vida sem Cristo? Muitos hoje, longe de Deus, falam: olha lá aquele irmãozinho lá, ó. Eu não sirvo a Deus, mas olha, eu tenho uma vida bem mais tranquila. Eu roubo, eu engano, eu falsifico, eu conto mentiras e me dou bem. Mas e o fim? Como será o fim? Aceite servir e obedecer a Deus agora, pois, lembre-se, você tem uma vida eterna. Portanto, não tema perder um pouco aqui, mas ganhar muito depois, como o próprio Salmo Teilim 73 nos mostra no seu final. No início, ele olhou para os ímpios. No final, quando ele chega à casa de Deus, ele chega na presença do Eterno, ele então pode perceber. Sim, ele pode perceber. Todavia, Salmo 73, versículo 23, nos diz o seguinte: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, a não ser em Adonai, em Yeshua. Ainda que a minha carne, sim, a minha carne, e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza no meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, sim, quanto àqueles que servem ao Eterno, bom é estar junto de Deus, bom é estar junto de Adonai.
No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Sim, quando nós chegamos na casa do Eterno, nós percebemos que compensa sim servir ao Eterno, porque a nossa herança, porque o nosso pagamento não está aqui. O nosso pagamento nós receberemos do Eterno. Fique feliz quando você não recebe aqui, porque você tem um tesouro para receber do Eterno. Sim. Aquilo que tu fazes, a tua vida santificada, a tua vida correta, mesmo sendo perseguido, um dia tu receberás a recompensa. Não olhe para aqueles grandes deste mundo, os grandes deste mundo, aqueles que transformam a justiça em injustiça e dizem que isso que é o correto. Um dia receberão a sua recompensa também. Continue firme, continue seguindo as palavras do Eterno. É nelas que você encontrará vida e é delas que você receberá a recompensa um dia. E no teu dia derradeiro, você partirá em paz, com a certeza de uma vida feliz na presença do Eterno para todo sempre. Que o Eterno te abençoe e te guarde e que você possa realmente confiar e crer que servir ao Eterno compensa sim. Servir ao Eterno é a melhor escolha que nós podemos tomar em nossa vida terrena. Apesar das perseguições, apesar das injustiças que iremos sofrer, apesar das calúnias, apesar de muitos estarem contra você, se o Eterno está do seu lado, você não tem o que temer. Siga adiante. Siga adiante, com o Eterno no seu coração, com Yeshua como teu Salvador. E Ele te recompensará. E tu verás os céus abertos, como Estevão. Um dia, quando tu fores ao encontro do Eterno, receberemos a nossa recompensa. Que o Eterno nos abençoe, hoje e sempre, e que possamos, a cada dia, nos alegrar na presença do Eterno, porque mesmo que o mundo esteja em guerra, mesmo que ao nosso redor exista guerras, exista perseguição, aquele que serve ao Eterno, aqui no seu interior, a paz é que domina, porque esta paz nenhum ser humano pode nos tirar. Podemos estar em lugares aonde pessoas nos oprimem, mas essa paz ninguém pode nos tirar, porque essa paz provém de Deus. E essa paz é o Eterno que nos concede. E é Ele que nos dará vitória em meio às lutas que temos pela nossa frente. E que possamos em cada luta, em cada perseguição, possamos honrar e glorificar o nome do Eterno pelo nosso testemunho fiel, por continuarmos firmes na palavra do Eterno, confiando somente nele, que ele é o verdadeiro autor e consumador da nossa fé. E nessa fé queremos perseverar até o último dia de nossa vida aqui, para que possamos receber
a glória do Eterno no momento derradeiro, para que então sim possamos descansar nos braços do Eterno para todo sempre, para toda a eternidade. Baruch atah Adonai, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, e Yeshua, o nosso Mashiach, possa ser exaltado por meio das nossas vidas. Amém, amém, amém.